GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, microfones liberados, gravador também já ligado para registrar o nosso bate-papo de hoje com a nossa ídola, a minha ídola, a nossa ídola lá em casa. É, né? não tem como não ser, né? Não tem como Que não mulher ser. maravilhosa, Uau! Elizabeth, Começaram né? a quinta-feira assim, já. Que mulher Uau! maravilhosa, Minha Elizabeth. mãe Eu disse falo que de ela- boca cheia, ela né, ia cara? parar a agenda dela hoje de manhã pra ouvir a nossa entrevista, que ela é fãzaça Ele da é da coração, Lizzy. né? Minha parceira aí de muitos anos também, de muitas coisas. Lizzy, Onde tá a Lizzy é marca registrada aí de muito sucesso e qualidade. por onde começamos, né, Léo? Tem livro saindo do forno, né? Vai ser lançado no dia 10 de outubro, é isso, Lizzy? Isso mesmo. Daqui a Bom 15 dia, dias. ouvintes. Bom dia, cabelinho, Léo. Bem-vinda. Então, estamos aí nesse processo desse livro, que é um legado realmente, assim, da história, né? Era uma vontade que eu tinha de muitos anos, então eu comecei ali em 2019 uma pesquisa e a gente, né, começou a fechar muitas coisas culturais em Canela. Fechou fundação, pessoas foram embora, e aí foi muito interessante que algumas, Liz, esse material a gente quer deixar contigo, porque a gente sabe que tu Guardiã. vai cuidar. Guardiã. E eu comecei nesse, vou guardar, vou cuidar. E foi muito interessante porque começaram a surgir coisas da época que eu era plateia, assim, em teatro, né? Quando eu nem imaginava que eu ia participar de festival. E aí, 2020 veio a pandemia, então pegando todo esse material, entrevistando algumas pessoas, eu decidi fazer um curso online ali, assim, de história do teatro em Canela. E foi muito interessante, porque além dos artistas de Canela, pessoas da região participaram, até tá salvo isso no YouTube. E eu disse, vou fazer um livro sobre isso, né? Acho que vai ser bem legal. Só que, um livro com muitas fotos, né, depois da pandemia, os valores absurdos. Então, deixa engavetado ali, vamos deixar calmo, na hora Guardadinho. certa aparece. E continuei pesquisando, entrevistando pessoas, e daí 2024 veio aqui a Paulo Gustavo Municipal, e eu ganhei o meu primeiro edital aqui para fazer um documentário de 30 minutos. Entrevistei seu Almiro, Dona Glenda, Nildinha, algumas pessoas, e precisava 2 horas, porque era muito conteúdo. Eu tinha que condensar tudo em 30. Eu disse, então agora a próxima oportunidade vai ser um livro. E aí veio o edital estadual da PNAB, nunca tinha participado de um edital, eu como proponente, sempre participei do edital dos outros. Eu disse, vamos lá, seja o que Deus quiser. E olha só, né? Foi muito engraçado, porque nos últimos minutos de inscrição desse edital, o meu material não ia, a internet travava, eu fiquei o dia inteiro tentando mandar, eu disse, não vai dar. Faltando 15 minutos, 10 minutos, eu lembrei que o Elias estava fazendo um edital também. E eu, Elias, socorro, o que tá acontecendo? ajuda. E o Elias disse, Liz, me manda tua senha aqui e vamos tentar. Moral da história. Faltou 2 arquivos, faltando 5 minutos para encerrar a inscrição, eu me inscrevi. Eu disse, bom, né? O principal foi, mas tinha faltado material. E aí, para minha surpresa, eu passei nesse edital. Eu disse, então é para ser, vamos lá. E aí teve, então, vários movimentos que eu tive que fazer antes do lançamento do livro. Então eu fui nas escolas rurais, teve o documentário nas escolas rurais, eu trouxe 2 oficineiros de fora, um para trabalhar com os professores, uma oficina gratuita no teatro, né, pelo espaço, por ser patrimônio, por toda a história, uma oficina para estudantes sobre o que é nosso patrimônio, o que é criatividade, que foi muito legal. A secretaria conseguiu transporte, aí veio os alunos da Ernesto, muito bacana eles pisarem naquele palco pela primeira vez, porque eles não têm contato hoje em dia como a gente tinha, né? Aí tivemos as oficinas, então agora tem o lançamento do livro, dia 10 de outubro, esse compilado, onde eu divido em 3 etapas. O ato 1, passado, né, toda a parte ali, anos 20, 30, 40, o que a gente tinha de história. Aí o segundo ato, os grandes festivais, Festival Teatro de Canela. Aí eu peguei o compilado de todos os anos, quem ganhou, peças apresentadas, fotos. Festival de bonecos também, toda a história, né, de quando começou. E o terceiro ato, que é como estamos hoje, não é? Ou não estamos, Presente. não sei, o presente. Veja né? O bem, presente né? é uma incógnita, não é? incógnita. E o livro, que é muito legal também, vão ser uma tiragem de 1000 livros. Eles vão ser distribuídos em todas as escolas daqui, todos os órgãos, bibliotecas, enfim. E, claro, os convidados do dia 10, eles vão receber este livro. Qual é a ideia, né? É memória. É que isso sirva para as gerações aí que estão chegando e que acham que, né, sabem tudo. Sim. Então, assim, só para lembrar, olha, a gente já tem uma caminhada aqui nessa cidade. Acho que para o poder público ele serve também pensando em leis rouanês, editais, que tanto se fala. Tá aqui um material, para que a gente consiga, né? Olha só tudo que a gente tem de história. Dá para resgatar e seguir fazendo bate-papo. Aí ainda vai ter vai para audiobook também, pensando em acessibilidade. Então vai ter isso no YouTube, gratuito. E eu vou a Novo Hamburgo, com uma turma de teatro lá de Novo Hamburgo, que é o professor que veio da oficina aqui. Então a gente faz esse intercâmbio, porque lá ele conseguiu
na escola dele, criar um teatro. Ele dá aula, ele é professor de matemática e dá aula de teatro há mais de 20 anos, assim. Então ele tem uma caminhada de festivais, de pesquisas, bem legal. E estamos aí muito felizes, assim, distribuindo esses convites, fazendo essa movimentação cultural, né, de memória mesmo, de não se perder tudo que a gente teve. Para vocês terem uma ideia, eu consegui material dos primeiros desenhos do Persona, que teve um concurso de desenho para escolher qual seria o troféu. Que ano que foi isso? 87. Tem os desenhos feitos à mão, assim, até foi a Dona Glenda que foi muito material, Dona Glenda, seu Olmiro, e aí os parceiros aí de uma jornada de trabalho, né? Que bom que a gente tem essas pessoas na nossa cidade, que se vieram preocupam. guardando a memória, né? Todo esse nesses material. anos todos. Aham. E aí hoje temos como acessar. Está na mão de algumas pessoas Exato. específicas, mas é possível acessar esse acervo. Eu acho que é importante, não adianta a gente não olhar pra frente, mas sem pensar no que a gente já viveu, como a Lizzy bem falou, né? E o pessoal do Memorial Canela, não apenas o pessoal do Memorial Canela, mas principalmente eles, né? Que fazem esse trabalho belíssimo e eu acho que tem que ser valorizados, né? Em breve vai sair uma coluna minha com algumas... eu faço as minhas colunas da brincadeira do Mundo Maravilhoso de Márcio Forte, né, Lizzy? Que aí no Mundo Maravilhoso de Márcio Forte algumas coisas acontecem. Tudo né? funciona. né? Tipo isso. E eu tenho uma ideia, né, que algumas pessoas precisam ser guardiãs não apenas de documentos, mas também de espaços, né? Sim. Por exemplo, o Memorial Canela, eu acho que ele deveria ser guardião, por exemplo, da Casa de Pedra. É. Eu acho que uma Lizzy Bert pode se transformar numa guardiã do Teatro Municipal de Canela. Isso é a minha opinião, não sei se ela quer, tá? Ela tá aqui agora. Mas eu acho que essas pessoas que se envolvem, que sabem contar essas histórias... Tem autoridade, né? Exato, sabe? Elas precisam ser envolvidas nesses espaços, porque esses espaços vão continuar ali. E vão continuar ali. E as novas gerações precisam entender de onde eles vieram, né, Lizzy? Exatamente. E aí a gente pensa, assim, nessa questão de poder público, né? As pessoas passam, estão, nós somos. Então, eu sou artista desde sempre, há muitos anos, não sabia que ia viver disso. E eu penso, como artista aqui de Canela, que o mínimo que eu posso fazer é dar o retorno que eu tive lá atrás de pessoas que pensaram em oficinas gratuitas, em trazer tantas coisas legais. Então, hoje, se eu sou algo, é porque lá atrás eu tive oportunidade. E aí eu fico pensando, tá, mas e o que eu tô fazendo, então, com o que eu ganhei lá atrás, né? Vamos movimentar e deixar alguma coisa também para esse pessoal que tá chegando. E a gente percebe, conversando tanto com as crianças ali da zona rural, os professores, os artistas, agora as turmas de teatro, Canela não está morta culturalmente. Ela Claro que não. só deu uma adormecida, mas tem essa vontade, né? Tem essa efervescência que a gente teve, porque tá no nosso DNA, não adianta, a gente teve essa formação. Então tu fala, os mais nostálgicos, eu vivi isso. E aí pra esse pessoal que chega, tu leva eles no teatrão, por exemplo, para dar uma aula e começa a contar a história, eles, meu Deus, esse lugar. Porque é isso, ele é um lugar mágico, assim como aqui, como qualquer lugar do país, se tu for num teatro, esteja ele caindo aos pedaços ou esteja reformado, ele é um lugar sagrado. Ali dentro aconteceram muitas histórias. Então, por mais que ali tá furado, ali não sei o que tá, mas tu consegue ver a beleza de tudo que foi vivido ali. E tem Não um tem como contexto, né? apagar isso, né? Então, isso é respeito pela história, pela trajetória. E qualquer lugar que a gente vai enquanto turista, por mais que tu queira tirar uma foto bonita, tu também quer saber um pouco, mas o que aconteceu aqui? Quem pisou aqui? O que aconteceu? Então, se a gente for pensar, o nosso teatro já teve Paulo Altran, que veio 2 vezes a Canela. Sabe? A gente teve o Grupo Galpão, que hoje é um grupo referência no nosso país e fora. Eles estiveram aqui em 87, por causa deles, a descida da torre da igreja do Papai Noel foi porque eles trouxeram. Então, coisas que a gente não sabe, a gente fica, nossa, que legal. E a gente tá falando de 87, nós estamos em 2025. Então, a gente nem tinha tanta tecnologia, não tinha nada. E olha o que a gente fez com nada, né? Eu entrevistei os técnicos de teatro, eu consegui o contato do Jorjão, que era o coordenador técnico daqui do Bonecos e do teatro, e ele me passou o contato dos técnicos. Hoje todos trabalham em Porto Alegre, no Teatro Renascença, no Capitólio, e fui entrevistar esses técnicos. Todos eles agradecem Canela, porque foi em Canela que eles começaram. A grande escola deles foi em Canela. Então, eles falam com muito orgulho. Eu quero ver se eles conseguem vir no dia 10. Mas nós formamos muitas pessoas, né? Tanto a nível bonecos quanto teatro. E tem muitos espalhados por aí. E tomara que tenham outros, né? Novas gerações. Porque hoje a gente tem entretenimento, mas a gente está com um problema de produção, de mão de obra. A gente precisa de produtor para trabalhar. E não tem, porque tem muita demanda. Então, hoje a gente não tem mais formação. Produtor, iluminador, técnico. Mas o entretenimento precisa muito de produção, de bastidor. E aí, muitas vezes, não tem para trabalhar. Falta essa mão de obra qualificada. Ou tem, né? Aquela coisa assim, de qualquer jeito. Enfim, então é uma demanda, muitas coisas para pensar, né?
Mas é impressionante, né, Elis? Quando tu tava falando, eu prestando atenção, né? Tu fala de formação, tu fala dessa gurizada. Não tem como a gente não puxar o que aconteceu, o quê? 1 mês e meio atrás? Isso, agosto, início de agosto. Início de agosto, com o que culminou, né? Com as tuas turmas de teatro, Sim, com os espetáculos. Temporada de teatro. teatro. Porque foi muito legal. sensacional, né? Foi muito além, assim. Eu confesso que tá. A gente trabalhou para que as coisas acontecessem, mas a movimentação e o que reverberou depois disso foi muito além do previsto. A gente, né, eu tava 3 turmas, 60 alunos, muitos nunca tinham pisado no teatro, mas sim, já tinham, né, trabalhado no entretenimento. E o teatro, daquele jeito, mas ok, é o que temos, vamos trabalhar com o que temos, né? Então, por exemplo, goteiras, vamos colocar vasos nas goteiras, fazer um paisagismo, vamos não sei o quê. Teve também um apoio muito legal ali da Secretaria de Turismo com a Quênia, a gente conseguiu conversar porque tinha os shows que estavam acontecendo da temporada de inverno, e aí a gente conseguiu organizar isso para acaba o show, começa porque, né, não tem acústica, então foi muito, muito importante esse auxílio. A sincronia. E aí a gente teve 3 espetáculos, né, interessantes, clássicos, a Bailei na Curva, a Casa de Bernardo da Alba e o Retrato de Dorian Gray. E a gente botou 1.070 pessoas no teatro. Então, assim, sabendo do frio, sabendo que não era um teatro com ar-condicionado, pessoas que voltaram ao teatro, que tinham comprado ingresso para assistir e foram. E o que isso reverberou depois, assim, as pessoas colocando que emoção, pessoas que subiram no palco para abraçar os atores e não queriam sair do palco, não queriam ir embora, chorando, emocionadas. Então, assim, o teatro tem esse poder, né? Ele une e coloca todos numa mesma, né? Não interessa, tem um momento ali que a arte te coloca num lugar em que todo mundo entra numa catarse e não importa qual é a tua classe social, qual é a tua cor, não importa, porque o que importa é o que a gente está sentindo. Então, eu acredito muito no teatro, não é à toa que eu sei o que ele é capaz de fazer, porque ele realmente faz, modifica e também incomoda, né? Claro. Incomoda, normal, né? Até porque o teatro, como toda forma de arte, ele vem do desconforto, né? Quanto mais Total. desconforto tu gera, né? Ele faz pensar, ele te coloca nesse lugar. E hoje em dia o teatro também, além de tudo isso, ele te coloca num acalmar. Tu sai da loucura cotidiana, então quando tu te propõe a ir num teatro, desligar teu celular, ficar 1 hora ali assistindo, nos dias de hoje, isso não, né? É pra te tirar da tua casa, tu tem tudo à mão, né? Por que tu vai sair da tua casa? Então o teatro, ele tem esse poder de envolvimento de te desacelerar. Aí depois ele te faz pensar, ele te emociona, te faz rir. E tu vai sempre sair diferente de um teatro, sempre. Não vai só ir comer pizza depois. Tu vai comer pizza pensando, meu Deus, olha isso. E a gente conseguiu fazer isso agora, nessas apresentações, assim, porque eu fazia os bate-papos depois, então eu fazia 15 minutos de bate-papo. E aí a plateia interagindo, perguntando, pessoas emocionadas, dando seus depoimentos. Foi muito legal a troca, assim, muito bacana. Onde eu fiquei sabendo, né? Não pude estar presente, mas a galera não queria ir embora. Rolava esses bate-papos depois, e aí mesmo com frio e tal, a galera queria ficar interagindo, que tava muito bom aquilo ali, né? E é um dos depoimentos também do nosso ouvinte, né? O André Derraik, que tá ligado na programação da Clube o dia inteiro, né? Ele já tinha mandado mensagem aqui mais cedo, inclusive, falando sobre questões turísticas, né? Quando nós estávamos falando sobre o turismo na reta final da primeira hora, no último bloco das 7h50, ele mandou aqui também. Eu fui assistir a peça Bailei na Curva, gostei muito, parabéns. André Derraik, né? Nossos ouvintes trazendo aqui o seu feedback, minha mãe também dizendo que foi sensacional, né? Ela tava só por esse momento aguardando aqui a nossa entrevista. E a Bailei na Curva, que é uma peça, uma montagem que ela é da história do gaúcho, né? Exato. Não É tem um como a clássico gente gaúcho, não ligar o teatro gaúcho a Bailei na Curva, né, Liz? E foi muito... Imagina, a Bailei na Curva apresentou em Canela em 95. E aí depois eles completaram agora 42 anos. Então tem muitas montagens do Bailei, inclusive fora, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, tem muita coisa. E aí eu disse para os alunos, não, vamos fazer do nosso jeito, né? Vamos pegar os talentos de vocês aí, ver o que a gente consegue fazer. E no início, assim, alguns gostaram, mas outros, Bailei na Curva, né? Sempre clichê, tem, não tem como agradar todo mundo. Clichê. Mas o produto ficou muito legal, assim, o que a gente conseguiu, teve música ao vivo, pouco cenário, muita iluminação, então a gente apostou bastante na iluminação e na música clássica, né, que todo mundo gosta do final do espetáculo, que é há muito tempo que ando nas ruas de um Porto Novo, que é, né, marcou, foi feita pro espetáculo. E que virou, né, um ícone, eu acho, dessa época, né? Essa Total, música... um hino, assim, praticamente. E falar desse tema, né, que é a ditadura, o que ela fez também no Rio Grande do Sul, né, com as pessoas daqui. Só que, claro, de uma forma muito sutil, nada extremista, mas também fazendo pensar, né, nós somos aí de uma geração, qual é o contato, e aí a gente teve depoimentos de pessoas na plateia, que teve um senhor
que a mãe, que é a dona Elvira, na personagem, que perde o marido, perde o filho, e que é uma cantora, que é a Carla Demarque, excelente, ele diz, eu vi minha mãe. A minha mãe costurava e fazia. Ele deu um depoimento, assim, muito emocionado do quanto o espetáculo tinha feito, né, essa nostalgia, assim, com ele. Então, a gente... Foi incrível, assim, o movimento. Muito incrível. E aí a gente entra nessa coisa de que para se fazer cultura, óbvio que tu precisa ter um bom espaço, tu precisa ter, né, muitas coisas, mas é que nem tu, quando tu vai gravar um vídeo na comunicação, começa com o que tu tem. O que eu posso fazer com o que eu tenho? Eu tenho isso, beleza, então vamos fazer. Claro, a gente vai organizar, vai lutar, vai tentar aqui ou ali. Conseguimos muitos patrocínios, muitos apoios, e a comunidade de Canela é incrível, porque ela sempre... E isso vem, né, do envolvimento comunitário da história do teatro. A comunidade canelense, ela não vai te deixar na mão. Quando ela percebe que tu é de verdade, tu quer fazer, ela apoia, ela tá sempre ali junto. Então a gente teve muito apoio de muitas pessoas queridas, assim, que, o que tu precisa, o que tu quer? Eu queria 5 cadeiras. Liz, vem aqui no meu hotel. Liz, eu precisava de um cenário do Dorian Gray, que eram uns tecidos. Grande hotel, vem cá e pega os lençóis. Tenho não sei quantos. Aí o Evandro, lá do Refúgio da Araucária, eu preciso de um divã. Eu tenho um de madeira, deixa que eu levo pra ti. Então, assim, muito legal ver o apoiador carregando teu cenário, né? Geralmente o apoiador não vem em busca aqui. Então tem um envolvimento que é nosso, que é muito característico da nossa cidade. E eu acho que é exatamente isso, né, Liz? Quando tu tá falando sobre isso, a gente fala, por exemplo, num festival de teatro, atrás, que era comunitário, a gente vê como que surgiu o sonho de Natal. Totalmente comunitário. Lembra de uma das marcas de Canela nos anos 80, 90, Canela mostra tudo, né? Então, sempre foi com o envolvimento da comunidade. E eu acho que o que a Liz fala traz bem a nossa relação. A gente quer participar. Exato. A galera quer. Então, precisa ter uma simbiose, precisam... Obviamente, pessoas do poder público também entenderem a nossa realidade. Muitas vezes, como a Liz falou, não precisa não fazer, pode começar. De repente não vai ser. E aí eu escuto assim, porque o pessoal da cultura só reclama, o pessoal da cultura só pede. Não é isso. A gente reclama porque a gente sabe do potencial que a gente tem e do que dá pra fazer. Então é o mínimo, né? Qual é o mínimo? Pra te ter o básico de trabalho, tu precisa ter o mínimo de condições. Hoje em dia, pra que montar uma peça? A gente não tem um espaço pra apresentar. Então, por que eu vou gastar tempo, grana e não sei mais o que? É complicado. Tanto é que a gente já teve 20 grupos de teatro aqui e hoje nós não temos nenhum. Porque cada um seguiu para outros caminhos. Então, mas é possível fazer, né? A gente não tem um teatro municipal decente, mas temos um espaço que pode ser trabalhado, pode ser melhorado. A gente tem escolas que têm teatros hoje, a gente pega a escola do Canelinha, eles têm um palco lá, né? Que o Márcio disse, quando tu quiser, vem pra cá. A gente tem um Esporte Clube Serrano, que foi usado nos primeiros festivais de teatro de Canela, que tá ali, que não é nem utilizado. Por que não? Por que não usar esses espaços, né? Hoje a gente tem a Estação Campos Canela, que é um lugar incrível, se a gente for pensar no Festival de Bonecos também, que pode ser usado de alguma forma. Então, não temos aqui, mas temos coisas novas que chegaram. Por que não, né? Esse olhar de o que dá pra usar, o que dá pra fazer. E lá na época da Semana Santa, nos anos 80, a gente fazia na Osvaldo com um palquinho. E era muito legal porque a comunidade comprava os lençóis, os tecidos, entregava, porque não tinha dinheiro pra fazer, né? Pra fazer as sombras. E aí a equipe técnica ia lá, arrumava e depois devolvia o tecido pra ano que vem. Gente, isso é demais, é sensacional. E era lindo. E essa é a nossa comunidade, né? Ela ainda segue. Liz, maravilhosa, queríamos ficar aqui o dia inteiro te ouvindo, né? Falo demais, né? Mas o tempo ele tá já estourando. Muito bem. Vamos só fechar dia 10 do 10, então. Isso. Lançamento do livro, A História do Teatro de Canela. Isso. Então, no dia 10, ali no Sidica, a gente vai ter esse lançamento do livro com o documentário, a exibição do documentário de 30 minutos. Aí depois alguns convidados que me auxiliaram tanto no documentário quanto no livro. A gente vai fazer um rápido bate-papo. Seu Miro, Dona Glenda, o Jorjão, esse que é da equipe técnica, a Nilda, pessoas que estão aí nessa caminhada. A Beth e o Nelson também. E aí depois o lançamento, a assinatura dos livros ali, para que todos possam ter esse material, né? E pesquisar com calma depois em casa. Excelente. Parabéns e ainda mais sucesso, Liz. Sabe que para nós é uma honra te receber aqui. E contamos as horas para a próxima vinda aqui, tá em casa. Espero vocês lá, né? Estaremos lá. Dia 10 do 10, sem 10 falta. 10, sexta-feira. Nos encontramos lá. Obrigado, Liz. Colocar na minha agenda pra não esquecer. Um abraço. A gente vai pro rápido intervalo. Na sequência, o último bloco de entrevistas de hoje aqui no GJR. Grande Jornal Regional. Clube 88.